O Vini diz, conversando com a Penélope Martins, falamos sobre os videogames, que também fazem parte das telinhas. Chegamos à conclusão que são como livros imersivos. Desse ângulo de visão, podem ser aliados? Eu acho que sim, É aquilo que a gente estava falando no começo, né? Eu acho que a grande questão para mim, assim, dos conteúdos, são conteúdos que não têm muita responsabilidade, né? E eu acho que os videogames, né, os jogos, tem jogos muito interessantes e que trabalham com questões narrativas muito interessantes. Muito elaborados, inclusive. Muito elaborados, equipes enormes. Então, eu acho que o videogame pode sim ser muito, muito bacana. É sempre a questão do equilíbrio, né? Sim. Quanto tempo... E tem a ver com a escuta, né? Eu tô vendo Também. que a minha criança lá, meu jovem, meu adolescente, Exato. meu filho, ele tem grande interesse por games. Vamos conhecer esse universo? Porque, olha, aquela imagem de que é só ficar fazendo tchum, 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 né? Está um pouco ultrapassada. Hoje nós temos games com histórias elaboradíssimas, Super. com trilha sonora, com direção de arte, com muita Super. coisa interessante. Então, assim, vale a pena conhecer e jogar junto. Também. Fazer essa imersão junto, vamos estar lado a lado e isso vai criar memórias. Isso vai criar Agora, memórias. o que não é legal é, por exemplo, né, essa coisa da criança isolada lá, porque lá ela está quietinha. Sim. E aí ela fica lá horas ou até mesmo noites, que quando se trata de adolescentes, isso pode trazer inúmeros prejuízos à vida social e escolar e outras coisas mais. Agora, essa experiência de partilha com os videogames, aí sim, eles podem ser aliados. Com certeza. Isso que você falou da escuta que você voltou é muito legal, porque o meu filho teve Eu comecei a observar algumas coisas e quando ele jogava alguns jogos, ele ficava extremamente agitado. E tinha uns que, quando eu falava acabou o tempo, ele desligava e ele dava uma esperneada. E aí eu falei com ele, olha... A gente tem um combinado, você sabe quais são nossos combinados e os porquês e tal. Mas isso está acontecendo. Por que está acontecendo? Né? Então, aí a gente foi ajustando um pouco isso. Olha, esse jogo aqui, você está percebendo que não está te fazendo bem? Porque para mim era nítido, mas ele não conseguia ver isso. E ele foi percebendo, ele foi entendendo. Então, talvez vamos jogar um pouco menos de tempo, né? Em momentos... E isso vale também para programações, de modo geral. Tudo, né? Eu tenho uma filha, né? Uma das minhas filhas, ela ama assistir animes. E também é um universo muito amplo, né? Tem alguns animes que são mais violentos, com superestimulação, e tem outros que são bem lentos, bem cultura asiática, né? Gosto, né? Então tem os extremos, né? Mas alguns são mais lentos, que têm até questões bastante filosóficas e muito interessantes, mas eu só soube disso quando eu me dispus a fazer sessões para assistir com ela. Exato. E aí eu percebo, filha, esse daqui você está ficando muito irritada, não está te fazendo bem. É mesmo, mãe. Agora, outros, eu quando recebo notificação, chegou episódio novo daquele, vamos assistir. É muito e ela legal. fica muito feliz de saber que eu assisto com ela. Isso é muito legal, né? Então, é isso, né? Nós não podemos... as crianças não têm ainda a maturidade para fazer precisam ser capazes de fazer escolhas, mas... nós vamos precisar acompanhar até que aprendam a fazer as boas escolhas. É uma mediação, né? Porque a gente mesmo, né? A gente assiste uns filmes e a gente sai, às vezes, embrulhado daquele filme. Só que é isso, a gente sabe, a gente entende, a gente já tem já consegue fazer essa autogestão aí emocional, ou às vezes nem tanto, mas a gente tenta. Mas eu acho que é isso, existe esse lugar já de conseguir fazer essa distinção entre as coisas. Mas é isso, tem vezes que eu olho e falo, não, eu não quero ver esse tipo de filme hoje, porque meu dia foi assim, assim, assado, eu não posso terminar o dia vendo esse tipo de filme, quero ver um filme que eu não vá pensar em nada. A gente tem isso, né? Então, essa autogestão mesmo que a gente vai E que vai servir como referência para que eles também possam, pouco a pouco, né, entender essas limitações, saber, aprender a fazer as escolhas. Que isso também é uma coisa que trabalhamos quando falamos de leitura, né? De formação de leitores, onde eles possam também aprender a identificar seus autores preferidos, aqueles que ele deseja ler em determinados momentos, outros nem tanto.
Temos comentário? Opa! Mariana está dizendo aqui para a gente o seguinte: os livros dão um potencial de experiências que nenhuma tela fornece. Amando o tema de hoje. E ela continua aí, eu vou pegar o gancho para fazer o nosso próximo bloco aqui de conversa, que diz assim, ela continua: existem muitos games que trabalham muitas habilidades socioemocionais em funções executivas, mas disse tudo, Ivani e Yuri, equilíbrio e combinados são excelentes para estes momentos. Vou te passar a palavra, mas eu lembrei agora de falar uma coisa aqui, eu estou empolgada hoje, hein? Vocês viram? Eu estou bem empolgada. Assim que é bom. Uma dica aqui para os pais que se veem nessa situação, vamos pensar especialmente as crianças lá de até os 5 anos. Às vezes é muito difícil, você fala assim, ó, 1 hora você tem por dia, que você pode ver lá o seu vídeo, assistir seu desenho, 1 hora por dia. Mas a criança ainda está construindo essa noção de tempo. Então, a gente também precisa ajudar. Então, por exemplo, você pode fazer fichas de tempo, ou usar uma ampulheta lá, ou botar um cronômetrozinho, que ele vai... Porque aí são alguns materiais que vão nos auxiliar para eles entenderem que é inegociável isso. Sim. Ó, tocou ali o sininho, acabou o tempo... Aproveita bem, porque esse é o tempo que você tem. Então, fazer esses combinados para que a criança vá entendendo também qual é o limite. Sim. Porque se deixar, a gente se envolve com outras coisas também. Então, tudo precisa ser muito combinado. E elas gostam que isso aconteça. Né? As crianças precisam que a gente faça as demarcações de atuação. Eu acho que isso também elas entendem como um cuidado, né? Gesto de amor. É um gesto de amor, de cuidado e tal. Então, eu na minha experiência, principalmente com meu filho, isso funciona demais, assim, né? Isso que você falou, e essa noção de tempo é muito interessante, quando eles começam a perceber o que é esse tempo, né? Porque é muito abstrato no começo mesmo, né? 10 minutos, e às vezes ele falava umas coisas engraçadas, assim, falava, não, eu quero ver só 10 minutos e tal, e ele não sabia que ele podia até negociar, 20, meia... Não, 10, tem certeza? Tá bom, 10. Não tinha nem a noção do que era esse 10. Hoje, claro, mas com 9 anos ele tem. São os acordos que nós fazemos e que vão fortalecer o vínculo. Um vínculo de confiança, de parceria com as crianças. Então, assim, se foi combinado, vamos cumprir. Então, ir criando mesmo, né? Criando o laço e fortalecendo com essas ações.